Aleluia. Querido, eu quero que você abra a palavra de Deus no Evangelho de Mateus. Amém? Capítulo 13. Amém? Quando a gente está junto, Deus ministra a bênção sobre as nossas vidas. Amém? Ah, pastor, mas e durante a semana? Durante a semana você gasta o que você recebeu aqui. Amém? Domingo você saiu daqui com o tanque cheio para gastar durante a semana. Quinta-feira você volta para dar uma renovada aí, para que o Senhor termine, o que Ele começou. Amém? Ouça o que o Senhor tem para falar para você nessa noite. Amém? Capítulo 13, verso 1 diz assim: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. A primeira coisa que eu quero falar, antes da gente dar continuidade aqui, é: esse semeador, meu amado, ele não saiu para semear aonde as pessoas não conhecem a palavra. Ele saiu para semear onde se conhece a palavra. Hoje você está tendo hoje esse semeador está semeando a palavra. E essa palavra, essa semente está chegando até você. Amém? Então esse semeador está semeando na tua vida hoje. Amém? Glória a Deus. E aí diz assim: quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha o quê? Raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60, e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Agora, de trás para frente, a semente caiu na terra boa, e ela, nessa terra boa, na mesma terra boa, ela pode produzir a 100, a 60 e a 30. Amém? A 100, a 60 e a 30. Por quê? Que resultados diferentes, amado? Quem nos dá os resultados é quem? É o Senhor. Amém? Então a terra não tem nada a ver aqui com o resultado. A terra tem a ver com a quantidade do resultado. Amém? Tem a ver com o resultado em si. Amém? No ano da recompensa, Deus disse no verso 24 do capítulo 18 de Salmos, que segundo a pureza das nossas mãos, o Senhor nos dá o quê? A recompensa. Amém? E é essa a recompensa. Na palavra de hoje é essa a recompensa. Amém? Fecha os teus olhos, Pai, obrigado por mais uma vez termos a oportunidade de ouvir a Tua palavra, de receber a Tua palavra, de receber essa semente no nosso coração, Pai. Não queremos ser achados aqui outro terreno senão o da boa terra, Senhor, porque queremos, ó Deus, produzir, ó Deus, no nosso coração o fruto que o Senhor espera que a gente produza, porque produzindo esse fruto, Pai, ó Deus, nós podemos te pedir o que quisermos e nos será concedido, Pai, diz a Tua palavra, porque foi o Senhor que nos chamou para que a gente vá e dê fruto, para que esse fruto permaneça. E para que esse fruto permaneça, Pai, o nosso coração precisa ser uma terra boa. Então seja conosco nessa noite, ó Pai, para que, ó Deus, a Tua palavra seja revelada a cada um de nós, conforme a nossa necessidade.
para que o Senhor, ó Deus, cumpra em nós o teu propósito, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Glória a Deus. Amado, a partir do verso 18, os discípulos de Jesus, eles chegam para Jesus, né? Logo depois dessa parábola, eles começam a perguntar para Jesus por que Jesus fala por parábolas. Amém? Pergunta para ele, fala, por que o senhor fala por parábolas? Aí ele pega e responde assim, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Por isso lhes falo por parábolas, para que eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. Muitas pessoas acham o seguinte, falam assim, não, Deus quer revelar somente as pessoas que Ele escolheu. Fala assim, não, Deus revela para aquela pessoa que deseja que Deus revele para ele. Entende? Por isso que Ele fala por palavras, porque por isso Ele termina a parábola do semeador dizendo o seguinte, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos aqui? Você quer ouvir? Amém? Então, se você quer ouvir, Deus está dizendo, olha, eu falo por parábolas para que eles, quando veem, não vejam. Ou seja, não querem ver, não vai ver. Mas se quer ouvir, se não quer ouvir, não vai ouvir. Ele vai escutar, né? Vai escutar. Tem pessoas que falam assim para mim, ai pastor, eu não consigo, eu ouço uma música do mundo e de repente eu já estou lá e tal. Eu falo assim, é porque eu ouvi. Se você só escutar, você não cai nisso. Ah, não tem como, pastor. Às vezes eu preguei, algumas vezes já falei a respeito disso. Tem pessoa que veio falar para mim assim, não pastor, mas não tem jeito. Aonde a gente vai tem música do mundo? Tem. Mas então canta elas. Se você escutar, quantas vezes a gente está num lugar, que a gente vai em lugares, as músicas estão lá, mas você o quê? A gente ouve, mas não, ou escuta, mas não ouve. Não ouve. A gente está ali, mas não ouve. A gente vai conversar com as pessoas começam a falar palavrões. Você escuta, mas não ouve. Tem irmão que até fala junto. Aí é complicado. Mas voltando aqui para a palavra, então Jesus explica para eles, e depois disso ele começa a falar a respeito da parábola do semeador. E aí ele começa a dizer assim, no verso 18, escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo. Não entende por quê? Porque ele está no caminho, mas a cabeça dele não está no caminho. Ele está no caminho, mas a atenção dele não está nas coisas do caminho, nas coisas do reino. Então ouve a palavra do reino, mas não entende por quê? Porque a cabeça dele não está no reino. O que interessa para ele não são as palavras do reino, mas são o que vem de fora. Por isso é que ele está na beira do caminho. Ele não está no meio, ele está na beira do caminho. Então Jesus está dizendo aqui, olha, a palavra está sendo semeada. Né? No começo, quando a gente leu assim, que no verso 4, e quando semeava, uma parte da semente, que está escrito na tua Bíblia? Uma parte da semente, na minha versão diz, caiu na beira do caminho. Né? Muita gente entende assim, o semeador estava passando, né, com a sua aljava cheia de semente, e porque ela tinha um furinho bem pequeno, algumas sementes caíram na beira do caminho. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu, o que Jesus está dizendo, é isso aqui, ó. Veio o maligno e arrebata o que foi o quê? Semeado. Então a semente não caiu, a semente foi semeada.
A semente não foi semeada somente para quem estava no meio do caminho, nem para quem estava adiantado no caminho, nem para quem estava atrás do caminho. Foi semeado também para quem estava na beira do caminho. Ele não passou, Deus não passou por ele o semeador, mas ele não estava distraído e não passou desapercebido. Ele enxergou ele ali e ele jogou a semente. Ele joga a semente, ele semeia a semente. Porém, amados, olha o que diz aqui. A palavra do reino, não entendendo, veio o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração, porque este é o que foi semeado ao pé do caminho. Na vida de quem esquece da palavra, está preocupado com muitas coisas, não anda só no caminho do Senhor. Muitas outras pessoas, muitas outras palavras, muitas outras situações passam pelo caminho que ele anda. Porque se a palavra de Deus diz que aquele que está em Deus o maligno não toca, então quem está no caminho o maligno não pode tocar. Não pode chegar e tomar aquilo que Deus está dando, aquilo que Deus está te entregando aqui hoje, querido. Não pode ser tirado de você, não pode ser arrancado de você. Aí você fala assim, pastor, como você tem certeza disso? Salmo 133, a gente fala isso direto. É suave e agradável que os irmãos vivem em união, por quê? Porque aqui Deus ordena a vida e a bênção para sempre. Ele está dizendo que eu estou te dando, não pode ser arrancado de você, não pode ser tirado de você. A semente que o semeador está semeando para você, se você tomar posse dela, se você fizer da forma como o Senhor quer que você faça, essa palavra não se perde. Amados, não é todo dia que a gente está animado, não é todo dia que a gente está feliz, não é todo dia que a gente está disposto, não é todo dia que a gente está cheio do fogo do Espírito Santo. Não é todo dia, meu amado, que a gente está dando glória a Deus e aleluia, porque está feliz da vida. Não, não é assim. Porque tem dia que a gente desanima, as lutas são muitas. Porque tem dia, querido, que você fica sabendo coisas que você não queria saber. Tem dia que você descobre coisas que você não queria descobrir. Tem dia que você recebe notícias que você não esperava receber. Tem dia, querido, que você planeja as coisas e as coisas não dão certo. E a maioria das pessoas ainda não entenderam que as coisas não acontecem do jeito que você quer. Deus, a gente repete a palavra o tempo inteiro aqui dizendo, olha, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então não significa que os teus planos vão sair do jeito que você quer. Os teus planos não vão sair na hora que você quer. Por quê? Porque o tempo para o teu plano, ele também já determinou. Por isso que Jesus está dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque se você ouvir e entender e guardar essa palavra, não deixar Satanás arrancar ela de você, você não pensa em desistir. Ou melhor, pensar em desistir não tem como fazer. Você não faz loucura. Não faz loucura, você não deixa de orar, porque a loucura para o crente, sabe o que é, querido? É estar desanimado e deixar de orar, é estar desanimado e vir na igreja, é estar desanimado e deixar de ler a Bíblia, é passar por lutas e deixar a palavra de lado, é passar por lutas e esquecer das promessas de Deus, é passar por lutas e não orar e não jejuar, é passar por lutas e a gente está fazendo um relógio de oração, e não tem a capacidade de entrar no relógio. É saber que hoje tinha culto e não vem. E a desculpa é Deus vai entender por que eu fiquei em casa. Por quê? Porque eu fiz plano. Não, eu planejei, mas não deu certo. Eu planejei nessa semana que ia ser assim, mas não aconteceu. Eu planejei nessa semana que ia pagar minhas contas, mas eu não paguei porque eu não tinha dinheiro. Eu planejei nessa semana que eu ia brincar com meu filho, mas infelizmente choveu. E no nome de Jesus tem que chover logo.
Amém? Hoje nós vamos orar para chover aqui. Em nome de Jesus. Só não pode chover sábado na hora do Taceapa, nem no domingo na hora do culto. Amém? Mas aí Deus está dizendo, Deus está falando, a palavra está sendo semeada, a palavra está sendo jogada no teu coração, o homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, por que desanimar? Por que parar? Porque Deus não vai fazer do jeito que você quer e na hora que você quer. Uma das coisas que eu tenho ouvido aqui nesses últimos dias, vocês têm percebido que eu não tenho pregado muito, mas eu tenho ouvido, eu vi pelo menos umas 3, 4 vezes, que quem conheceu a mente do Senhor para que pudesse instruí-lo. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 15, diz assim: quem conheceu a mente do Senhor para que pudesse instruí-lo? Mas nós temos o quê? A mente de Cristo. Aí eu olho para você e pergunto, será? Será que tem a mente de Cristo? Porque se você tem a mente de Cristo, querido, você tem ouvidos para ouvir e você ouve. Ou os teus ouvidos, eles estão aí para enfeitar, ou para dizer que tem. Não, os teus ouvidos, querido, não é só para você escutar, para você saber que tem som. Os teus ouvidos são para que você ouça o Deus que te criou. Ele fez com você com o ouvido, foi para que você dê ouvidos às palavras dele, em primeiro lugar. Amados, querido, eu paro, às vezes fico observando as coisas, eu fico olhando. Esses dias eu parei e fiquei olhando para as minhas mãos. E eu falei, meu Deus, eu tenho 2 mãos, Senhor. Novidade, né? Para quê? Para mim fazer o que eu quero? Não, para mim agradar a Ele. Eu tenho 2 olhos, para quê? Para enxergar o quê? O que agrada a Ele. É isso que precisa ocupar o primeiro lugar. O primeiro lugar. O primeiro lugar. Ah, pastor, por que, querido? Tudo que Deus te dá é para cumprir o propósito dEle. Então, Ele te fez com um propósito, Ele fez você perfeito, você escuta bem, você vê bem. Quem não enxerga de nascença, tem um propósito para ele também, estabelecido pelo Senhor. Nós somos perfeitos aos olhos do Pai, foi Ele que nos fez assim. E aí, amado, nós entendemos, Deus nos chama e fala, eu te fiz com um propósito, glória a Deus, eu tenho um propósito. Qual o propósito que é? Talvez você ainda não sabe, mas o que você precisa saber? Que Ele te fez do jeito que você é, para cumprir esse propósito. Você tem 2 olhos, os teus 2 olhos não tem a ver com as coisas que você quer enxergar, tem a ver com as coisas que Ele quer que você enxergue. Os teus ouvidos não tem a ver com a música que você gosta, tem a ver com as palavras que Ele quer que você ouça, para que você aprenda, para que isso desperte você para fazer a vontade dEle. Você tem sentimentos para quê? Para sofrer, para ter dor de cotovelo? Não! É para agradar o coração do Pai. Aonde é que está o sofrimento do homem? Quando ele começa a usar tudo isso para fazer a vontade dele. Quando ele começa a usar tudo isso para fazer a vontade dele. Hoje eu estou tão down, vou ouvir o quê? Flashback. Aí liga e chora. Enquanto ele está lá chorando, lá, né, se deliciando com aquela nostalgia toda e aquela maldição desgraçada inteira, Satanás está lá pulando em cima do muro dele, derrubando o muro dele, cirandando na casa dele, posicionando os demônios de enfermidade, os de bancarrota, falou, está aqui, você vai entrar e você vai fazer tudo. Por quê? Porque ele está lá. Poderia estar ouvindo a palavra de Deus. Poderia estar ouvindo alguma coisa que edificar. Não. Mas ele, o que está sendo semeado, está caindo aonde? Na beira do caminho.
Está na beira do caminho, está na beira do caminho. Querido, entenda uma coisa, quando nós estamos no meio do caminho, nós não enxergamos o que nós queremos, nós só enxergamos o que Deus quer. Mas quando nós estamos na beira do caminho, é porque não estamos interessados muito no que está no caminho, nós estamos interessados no que está fora. E o que está fora não é o que agrada a Deus, o que está fora é o que agrada a gente. E o que agrada a gente, meu amado, não faz parte da vontade de Deus, porque se fizesse, estava no caminho. Se tivesse nos planos de Deus, Ele não falaria para você, não desvie para a direita. Nem... Se tivesse nos planos do Senhor, estaria no caminho. Mas Deus tem misericórdia de nós, ainda estando na beira do caminho, o que Ele faz? Ele passa com a semente e Ele semeia. E Ele semeia. Da mesma forma como Ele está semeando para você hoje aqui. Eu estou falando tudo isso, meu amado, mas você conhece mais você do que qualquer outra pessoa. Você só não se conhece mais do que Deus te conhece, mas você se conhece mais do que eu te conheço. Você sabe o que passa pela tua cabeça. Lá no capítulo 55 de Isaías, nos versículos 8 e 9, ele vai dizer assim: porque os meus pensamentos são mais altos que os teus pensamentos, os meus caminhos são mais altos que os teus caminhos, assim como os céus, verso 9, são mais altos do que a terra, assim também os meus caminhos são mais altos do que os teus caminhos, os meus pensamentos são mais altos que os teus pensamentos. Eu não sei quais são os teus pensamentos, eu não sei o que se passa na tua cabeça agora, nem o que você estava pensando em casa, nem o que você pensou durante a semana, mas Deus sabe, Deus conhece você. Então Deus está falando com você, amado. Deus está falando com você, por quê? Porque Ele sabe o que você andou fazendo. Ele sabe o que você andou pensando. Ele sabe no que você acredita. Né? Porque tem crente que acredita que pode tudo. Né? Ele acha que tem fé, mas não é fé o que ele tem. Porque a nossa fé nos leva para perto do Pai. O que nos afasta do Pai é qualquer outra coisa menos fé. É fideísmo. Ouvi essa palavra faz uns 7 anos. 7, 8 anos da minha vida. Lá atrás eu ouvi. Fé e fideísmo. Qual a diferença de fé e fideísmo? Aquilo que Tiago fala, assim, ó, mostra-me a tua fé sem as obras. Isso é fideísmo. Que eu te mostrarei as minhas obras através da fé. Porque a fé ela tem que ter o quê? O fruto do Espírito. E o fruto do Espírito não é o que você fala, é o que você vê na pessoa. Entende? Existe o quê? Uma comprovação natural. Por causa do versículo 1 do capítulo 12 de Romanos. Que fala assim, olha, Jesus, rogo a Deus que vos apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Aí ele termina, é santo e agradável a Deus, aí ele termina dizendo assim, este é o quê? O vosso culto racional. Racional. Entende? Isso é fé. Fideísmo não. Fideísmo é, eu creio em Deus. Creio, cadê os frutos? Não existe. Eu tenho fé, cadê as obras da tua fé? Não existe. É fideísmo. Isso. Mas a palavra não é sobre isso. Tá? Volta aqui. Então, amado, Deus, Ele olha para nós, Ele tem misericórdia de nós, Ele vai semeando. Ele semeia. E aí? Eu falei tudo isso daí? O teu coração é essa terra que é à beira do caminho. Entenda uma coisa, é a única semente que não nasce, é da beira do caminho. Sabe por que ela não nasce? Porque ela já tem uma outra verdade no lugar, já tem uma outra semente no lugar. Satanás arrebata aquela semente para que a dele nasça.
É a única semente que não nasce. Pode prestar atenção. Cai na beira do caminho. Satanás vai lá e leva embora. Por quê? Está na beira do caminho porque de vez em quando vai andar em outros caminhos. Ou prefere o quê? Outros alimentos. Outros alimentos. Ouve outros alimentos. Recebe outros alimentos. Amados, deixa eu te falar uma coisa. Tem alimento que é de Deus. Eu já falei um monte de vezes aqui na igreja. Tem alimento que é de Deus. Mas ele é direcionado para outro rebanho. Sabia disso? Se você se alimenta dele, você despreza o que você recebe aqui. E ao invés de ser bênção aqui, você é maldição, você dá problema. Está na beira do caminho. Por quê? Porque a semente está caindo de outro lugar. Está sendo semeada de outro lugar. Aí a que recebe aqui, o que ele faz? Entrega para Satanás. Porque é o Satanás que rouba, não é isso? Mas aí, o semeador continuou semeando. No nome de Jesus, meu amado, o teu coração não é essa terra à beira do caminho. No nome de Jesus. No nome de Jesus, o teu coração não é essa terra à beira do caminho. Você vai ouvir o que Deus está falando com você aqui. Você vai se lembrar das promessas, querido, que Deus te fez. Meu amado, vou falar uma coisa para você, não tem um só dia que eu não lembre e não ore. Senhor, o Senhor me prometeu que o Senhor ia se revelar para mim como um Jeová Jireh, que eu não conhecia, Pai. Que eu não conheço, o Senhor me prometeu. O Senhor prometeu que vai guerrear as minhas guerras. O Senhor prometeu que a tua graça me basta, não é isso? A gente esquece. Não, quem tem ouvidos ouça. E que essa semente esteja numa terra fértil. No nome de Jesus. Aí, querido, continuando aqui, no verso 21 diz assim, mas, não é o 21, continua. Espera aí, 20. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, ou seja, nasce. Entende? Nasce. Pessoa recebe com alegria. Nasceu. Palavra nasceu. Só que a planta nasce, mas ela precisa de quê? De ter raiz. A gente tem falado sobre noiva, que vai se encontrar com o noivo, que vai ter um casamento, que nós somos a noiva, amém? Quando eu me casei, meu amado, o noivo, ele fica, eu brinco, fica se lascando, preparando tudo, correndo tudo, está chegando a hora do casamento e ele está louco da vida, lá, e a noiva está onde? Fazendo o quê? Se arrumando, se preparando. Aí, para a noiva se arrumar, os pelinhos da sobrancelha que está sobrando, o que faz? Cílios. A corzinha que falta aqui, coloca. Faz tudo. Massagem. Tudo, não é isso? E o que a noiva de Cristo está fazendo? A noiva precisa se preparar. Você recebe a palavra, o teu coração, o nosso coração não é igual, meu amado. Não é igual. Não é igual. Você não passou pelos problemas que eu passei, amado. O terreno do teu coração não é igual ao meu. Mas se eu quero que essa semente nasça aqui no meu coração e produza o fruto, o que é que eu tenho que fazer? Quando a gente vai plantar lavoura, meu amado, num lugar onde tem, que faz derrubada, hoje não, hoje faz tudo com máquina, mas antigamente como que fazia? Queimava, depois cortava e contratava alguém. Quantas vezes eu e meus irmãos não ia
Nós já fomos contratados para ir arrancar toco para deixar a terra preparada. Ou então, pegava e arrancava com os tratores, amarrava, eles iam puxando, aí contratava a gente para ir jogando em cima, para poder tirar, para poder limpar. Terra que tinha muita rocha, a gente saía recolhendo as pedras grandes, para poder preparar a terra. Para quê? Para que a planta pudesse nascer e produzir o maior número, a maior quantidade possível de fruto. E a semente está sendo semeada no nosso coração. Na quinta-feira, está sendo semeada no domingo, vai ser semeada no sábado, sendo semeada em vários lugares, através dos vídeos, dos cultos, querido. Pela internet, pelo YouTube, vários lugares. E o que você está fazendo? Ouvindo, recebendo com alegria e deixando nascer. E não tem uma disposição de remover as pedras. Tira as pedras, remove. Se o pai semeou uma semente num terreno cheio de pedra, é porque ele sabe que se as pedras forem removidas, aquela semente vai nascer e vai produzir o fruto que ele precisa que seja produzido. E o que são as pedras, pastor? O que são as pedras? Aí ele diz aqui, chega a angústia e o que? A perseguição por causa da palavra, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração e chegada ao quê? A angústia. Que angústia que é essa? Angústia, porque meus planos não saíram do jeito que eu queria, porque não é do jeito, eu me projetei para ser assim, é assim que eu quero, é assim que eu... Deus fala com a gente, amado, amém ou não amém? Glória a Deus, Deus fala com a gente, mas a gente não pode usar às vezes, falar assim, Deus falou comigo, tem que ser assim, não, Deus, Ele disse que vai fazer, vai. Ele vai cumprir. Então não se angustia. Não se angustia. Não, mas aí está vindo um turbilhão de coisa para cima de mim. Confia. O que é pedra? Falta de confiança. Incredulidade. Recebe a palavra. Teve uma época, eu estava lá em Jaciara, e aí tem um pessoal passando por uns problemas. Eles tinham uma empresa e a empresa não estava funcionando como eles gostariam. Então me chamaram para ir fazer com eles uma campanha de oração. E a gente começou a orar todos os dias, no mesmo horário, 3 horas da tarde. Orando todos os dias, das 3 às 5, todos os dias. Depois da 4ª vez que eu fui, na 5ª vez que eu cheguei lá, falei assim, vamos orar. Não acredito mais que vai acontecer alguma coisa não. Vamos parar de encher o saco do Senhor, porque o Senhor não quer incomodar. Não é isso. Como que se remove as pedras? Diga comigo, fala assim, pedras se remove com perseverança. Amém? Perseverança, porque a planta morre por quê? A planta morre por quê? Porque não tem raiz profunda. Quando você persevera, a tua perseverança é a terra que falta. É a terra que falta. E aí você vai para um texto que eu gosto muito, cito muito aqui. Hebreus 10, 37. Fala o que lá? 36. Porque vós necessitais de perseverança, para depois de haver desfeito o quê? A vontade de Deus, alcanceis a promessa. Primeiro faz a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Persevera. Persevera. E a perseverança é a terra que falta. Na semente que cai entre os pedregais. Amém? Teu coração é de pé, tem pedregal no teu coração? Você desanima fácil?
Não, pastor, eu não... Ah, meu amado, eu sou um dos que desanima fácil. Eu fico todo aceso. Ah, vamos. Na primeira dificuldade eu já estou, ai meu Deus e tal. E aí eu falei, mas Senhor, tu disse. As primeiras vezes, né, que acontecia isso aí, eu ia e chorava, e brigava com Deus. O Senhor falou, eu não acredito que o Senhor mentiu para mim, né? Agora não, agora o trem vem, aí eu falo, ô Senhor, eu ainda não aprendi que não é do meu jeito. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a perseverar. Mas aí, amado, tem mais uma semente que cai aí. E aí, olha só, verso 22, o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo. Eu falei, mas você não falou agora há pouco dos cuidados desse mundo? Eu falei, não é do cuidado do mundo. Olha só, e a sedução das riquezas sufocam a palavra. A semente que cai entre os espinhos é aquele que negocia com a palavra. É aquele que negocia com a palavra. Ele começa a ver, ele começa a se importar com os cuidados do mundo. Tipo, fama. Ele não prega mais porque ele quer anunciar Jesus, ele quer pregar porque ele quer ser. Ele não canta mais porque ele quer louvar a Deus, ele canta para os cuidados do mundo, ou seja, aquilo que o mundo oferece, aquilo que você vê as pessoas tendo no mundo, ele quer para ele. Só que ele quer o quê? Através da palavra. Mas a palavra nasce, mas esses espinhos o quê? Sufoca. E aí ela começa a negociar com a palavra. E aí não é bem assim mais. E aí a palavra de Deus não é bem assim. Não é assim. Nós somos uma igreja inclusiva. Essa palavra, meu amado, está tendo a ver com o quê? Tem a ver com o evangelho? Tem a ver com o quê? Com fama, dinheiro. Fama, dinheiro. Tem um pastor lá do Rio de Janeiro que, se não fosse desse jeito, talvez, se ele fosse um homem de Deus, a gente ia encontrar ele no céu. Só no céu. Eu nunca ia ouvir falar dele. Mas ele começou a vir e dizer, não, estão errados quanto ao homossexualismo. Não é assim. Jesus nos chamou para viver o amor. E aí ele começou a defender a Rainha dos Baixinhos. É chamado, conhecido na internet como o pastor da Rainha dos Baixinhos. Teve esses dias que ganhou um prêmio do Cristão do Ano. E ele falou que ele se lembrava da infância pobre dele. Uma mãe solo, de 3 filhos, criado com dificuldade, não tinha o que comer nem o que dormir. E ele se lembrava da igreja, Assembleia de Deus e dos terreiros de Marília. Aí ele disse, eu acredito que esse prêmio vai colaborar para que haja harmonia entre as igrejas e as religiões. Amado, só pode haver uma noiva, quando ela está se preparando. Você já encontrou uma noiva se preparando no barzinho ali da esquina? Você já encontrou uma noiva se preparando lá na esquina da tua casa? Você já encontrou, talvez até tenha, mas você já encontrou uma noiva se preparando dentro de um salão de igreja? Você não vai encontrar. Existe um lugar onde a noiva se prepara. Amém? Aonde a noiva existe um lugar. Existe um lugar. A noiva não pode se preparar longe da presença do Pai. Tem que ser na presença de Deus. Amém? Então, o que ouve a palavra entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Ele conhece a palavra, sabe? Conhece a palavra. A palavra nasceu, ela existe. Ela é uma figueira
sem frutos. Não tem. Não tem. Mas aí ele termina dizendo assim: e o que foi, olha só, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e faz o quê? E dá fruto. E dá fruto. Amém? Quem conhece um pouquinho de português, o S significa o quê? Plural, vários. Mas todas as vezes que a Bíblia fala fruto, tem a ver com o quê? Com o fruto do Espírito. Para a gente encerrar, vai lá em Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5, verso 22. Mas a semente que caiu na boa terra é aquele que ouve, compreende a palavra e este dá fruto. Que fruto é? Amor ou caridade, alegria ou gozo, paz, longanimidade. Alguém sabe o que é longanimidade? Ânimo longo, longo ânimo. O que é longo ânimo? Está chovendo canivete. E ele está animado. Oh, meu Deus, vai cumprir toda a palavra. Está caindo 1.000 à esquerda, 10.000 à direita. E ele está vendo tudo isso. E ele está lá. Eu não serei atingido. Glória a Deus. Aleluia. O meu Deus é Deus. Amém? Esse é longânimo. O ânimo dele não acaba nunca. Benignidade. Bondade. Fé, mansidão, temperança. Aí Paulo diz assim: contra essas coisas não há lei. Não há lei. Contra essas coisas não há lei. Se você deixar a palavra, querido, não há nada que possa te parar. Deus vai olhar para você e Ele vai prestar atenção no propósito que Ele tem para você. E Ele vai falar: você vai produzir a 100. Você vai dar 100. A mesma terra boa. A gente poder encerrar, meu amado. Fica de pé, em nome de Jesus. Entenda uma coisa. O que eu quero terminar dizendo para você? A semente foi semeada. Independente dela ter caído. À beira do caminho. Entre as pedras. Ou entre os espinhos. Ou na terra boa, se Deus semeou, é porque ela pode produzir os frutos no teu coração. Pode produzir. O que você tem que fazer? Sai da beira do caminho. Tome posse, pega a palavra, tome posse. Tem um monte de gente que fala assim: eu não sei por que vocês oram tanto pelas mesmas coisas, isso aí é uma repetição. Não é, querido. Você sabe por que eu oro? Eu oro um monte de vezes. E eu me lembro das promessas de Deus. Sabe por que eu oro lembrando das promessas? Porque assim eu não esqueço. Eu repito elas: Senhor, o Senhor falou. O Senhor disse. O Senhor disse que vai abrir uma geração eleita em cada lugar. Eu estava indo de madrugada, de Chapada para... quase madrugada, de Chapada para Jaciara, andando ali, eu olhando, eu falava assim: meu Deus, há um tempo atrás, quando o Senhor falou, glória, há um tempo atrás, quando o Senhor falou, que estava nos dando o ministério apostólico, a gente olhava e falava assim: como? Aí eu olhando e indo, eu falei assim, aí eu comecei a chamar as cidades onde vai ter geração eleita, sabe de quê? De embrião. Falei: Senhor, eu já tenho uma barriga aparecendo. Já tem um negócio ali, Pai, já tá pronto o trem. Já foi concebido, já está no ventre. Eu falei: meu Deus, agora... Eu falei: Senhor, eu estou aqui nessa estrada por causa disso, Senhor. Por causa disso, há um tempo atrás.
por causa disso. Lá em Jaciara, como eu falei, a gente se encontrou com o nosso passado ali. E ele falar para mim, você continua o mesmo? Não, não continuo o mesmo não. Não aceito vocês falam isso de mim não. Continuo o mesmo não. Não, estou falando na aparência não. Também não estou parecido quem era antes não. Não sou não. De jeito nenhum, não sou. Não sou. Na mesma hora Deus pegou e falou assim, olha, eu olhando para eles, eu pensei assim, eu falei, meu Deus, o Senhor me fez recomeçar a minha vida inteira por causa desse passado. Quem passou pelo que a gente passou, pelo recomeço que a gente passou, não tem medo de novos começos não, meu amado. Não tem medo não. Aí um deles falou assim, é difícil. Eu falei, mas quem que falou que é fácil? Quem falou que é fácil? Seja bem-vinda, Jaciara, o negócio vai ser bom aqui. Eu falei assim, vai mesmo. Eu não tenho medo de começar não. Não é recomeço, amado. Não é recomeço. A única coisa que aconteceu na toda a situação, o recomeço na minha vida, familiar, recomeço. Nós recomeçamos, porque não tinha um novo começo. Sabe? Não tinha como a gente descasar e casar de novo, entendeu? Então a gente tem que continuar. Amém? Mas é novo começo. A geração eleita é novo começo. As outras igrejas que vão nascer, cada uma delas é um novo começo. Cada líder que for levantado aqui, cada filho, Isaac, Deus já falou que tipo de filho essa igreja vai produzir. É Isaac. Isaac não é fácil ser. Não é do dia para a noite. Não é do dia para a noite. 25 anos. Ralando. Mas quando esses líderes começarem a nascer, não. Quando eles começarem a colocar a mão no arado, meu amado, ali, a nova geração de adoradores estará fluindo, porque ela vai crescer, crescer e crescer e alcançar. E no nome de Jesus, vão espalhar, e as palavras que serão ministradas por essa nova geração de adoradores, querido, elas serão altas. Não serão palavras pequenas, não serão palavras rasas, não são palavras interesseiras, são palavras que transformam as nossas vidas, são palavras que preparam, são as palavras que vai adornar a noiva. Querida, nós somos a noiva e estamos sendo preparados, nós estamos nos arrumando para nos encontrarmos com o noivo. Então a palavra é quem tira as arestas. A palavra é que vai nos adornar. A palavra é que vai tirar os excessos e acrescentar aquilo que é necessário. No nome de Jesus. No nome de Jesus Cristo. E você vai glorificar Deus, porque Deus te chamou, Deus te escolheu, para que vades e deis frutos, e que o vosso fruto permaneça. Permaneça. Tudo que você precisar para produzir esse fruto, Deus vai te dar. Deus vai te dar. E através da palavra, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Através da palavra, meu amado, através da palavra, Deus vai te preparar. E através da oração, você não vai deixar essas palavras se perderem. Você vai regar essas palavras através da oração. Querido, se você se esqueceu das promessas que Deus te fez nesses anos, especialmente nos últimos 5 anos para cá, traga à memória essas palavras e comece a regar essas palavras com a tua oração. Começa a regar essas palavras no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Palavras que talvez foram sufocadas pelos espinhos, palavras, promessas que talvez caiu no solo pedregoso,
falta de perseverança, ela morreu, ficou pelo caminho. Palavras, promessas que talvez tenha caído à beira do caminho. Você nesse tempo todo tem se preocupado com as coisas que estão fora. Hoje Deus está ressuscitando essas promessas. Ressuscitando essas promessas. Ressuscitando essas promessas. Ressuscitando.